Tapão nas Costas, o podcast de apoio ao micro, ao pequeno e ao médio empreendedor. É um oferecimento da Ativo, Grupo de Economia Criativa. Tudo bem, pessoal? Estamos começando aqui mais um programa Tapão nas Costas e hoje a gente vai falar sobre construção de marca para pequenos negócios. Esse programa ele é uma iniciativa da Ativo. Ativo é um coletivo criativo de empresários que atuam na área da economia colaborativa e economia criativa. Na verdade, quando se fala de economia criativa, é um pouco mais amplo que só publicitários, designers, jornalistas, né? Tudo que é o capital intelectual está integrado na economia criativa. O Tapão nas Costas, a nossa ideia é trazer soluções para o pequeno empresário nesse momento de crise, nesse momento da pandemia e que ele está passando por uma série de problemas. A gente já fez uma série de episódios do Tapão nas Costas, vocês podem seguir lá no YouTube em Ativo Criativo ou no Spotify no Tapão nas Costas. A gente já falou sobre educação, sobre turismo, sobre direito trabalhista, sobre marketing digital, sobre RH. São diversos temas que o pequeno empresário se depara no seu dia a dia. E hoje a gente vai falar especificamente sobre o desafio que o pequeno empreendedor tem de fazer o seu negócio sobressair entre a concorrência. Como que o pequeno empreendedor pode gerar diferenciação no seu negócio? Tem 2 salões de cabeleireiro, um na frente do outro. Por que o cliente vai escolher um e não vai escolher o outro? Como que vai ser essa abordagem? Então, pensando nisso, a gente está elaborando 3 episódios para falar sobre essa questão super importante que é construção de marca e diferenciação. Nesse primeiro, a gente vai falar sobre posicionamento, que é como o pequeno empreendedor vai se apresentar para o seu cliente. No segundo episódio, a gente vai falar sobre o nome do negócio, a importância de uma boa escolha para o nome do negócio. E no terceiro episódio, a gente vai falar sobre identidade visual, que é a marca desse negócio. Então, a ideia é fechar um ciclo sobre todas as questões na área de imagem do negócio para o pequeno empreendedor. Quem está participando hoje comigo é o Duda Kozer, que é publicitário. Meu nome é Luz Maria, eu sou publicitária. E apesar de ter entrado um pouco nessa apresentação no tema do Duda, mas vou fazer a pergunta para o Duda. Duda, o que é construção e posicionamento de marca? Salve, salve, Luz. Sempre muito bom estar aqui trocando ideia contigo e tal, levando um pouco do que a gente vive aí para os pequenos, médios empresários aí, ainda mais em tempos tão difíceis como esses, né? Mas sim, a história da construção de marca é algo que não é de hoje, é algo que tem muito mais tempo do que a gente possa imaginar, até porque ele é bem subjetivo, né? Uma coisa que está muito atrelada às nossas percepções. Então, a gente tem exemplos de construção de marca do tempo da Idade Média, desde o início da comercialização, que a marca de um produto ele era feito basicamente com cera, né? Cera de vela e um carimbo. E aquilo dizia que determinado produto era feito por determinada família ou determinado feudo e que então teria características que seriam mais ou menos contínuas e que as pessoas poderiam então confiar, né? Mas voltando aqui ao presente, né, a nossa realidade atual, a gente tem algumas maneiras de encarar o que é uma marca, né? Então, buscando pelo INPI, né, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, ele diz que uma marca ela tem a função de identificar a origem e distinguir produtos ou serviços de outros idênticos, semelhantes ou afins. Então, é justamente isso, é fazer com que as pessoas saibam exatamente quem foi que fez aquele produto e quais são as características que tu espera encontrar nele, né, quando tu vê essa marca. Mas essa é a definição fria de uma marca, né? A gente acaba percebendo, trabalhando com comunicação, que na verdade a marca é muito mais do que isso. Ela é sim o elo de conexão que liga empresas às pessoas, né? Então a empresa fica lá muitas vezes trancada numa indústria, imobilizada, né, em um terreno,
ou até mesmo em um site, alguma coisa intangível, algo que a gente não consegue interagir. E a marca não, a marca é quem faz essa relação com quem aparece para conversar com o público-alvo e então iniciar esse diálogo e conquistar os clientes, né? A marca, ela acaba, quando bem trabalhada e quando bem percebida, né? Ela muitas vezes que se espera que ela seja associada a atributos positivos, né? Como qualidade, confiança, bom atendimento, preocupação com o consumidor, enfim, diversos atributos. Cada uma vai ter o seu atributo, né? De interesse. E se essa construção for bem feita, a marca acaba ganhando valor e ela acaba sendo o bem imaterial mais importante de um negócio, né? Então, por exemplo, a gente tem exemplos como a Coca-Cola, que tem um valor X altíssimo e que, se tu for olhar os ativos patrimoniais da Coca-Cola, como fábricas, caminhões e embalagens, enfim, né? Ela vai ter um valor muito menor do que o valor total da marca, porque as pessoas conhecem Coca-Cola, reconhecem Coca-Cola, o próprio símbolo, a própria garrafa da Coca-Cola, né? Uhum. É uma marca da Coca-Cola, expressa a marca da Coca-Cola. Então, a gente vê que a marca, quando muito bem construída, ela acaba agregando um valor inestimável assim para um negócio. E é por isso que é tão importante a gente trabalhar e ter consciência, né, da gestão de marca, né? Que a gente tem um termo em inglês que é bastante usado, que é branding, né? Que branding vem de brand, que seria a marca. Então, o branding seria trabalhar a gestão de marca. Então, a gente prestar atenção desde a concepção dessa marca até todos os pontos de contato que a marca tem com seus públicos e tentar manter consistência, né? Eu acho que o grande diferencial do branding, o grande porquê de pensar em branding é justamente manter consistência, para que aquilo que a gente conversou no início sobre quando as pessoas enxergam uma marca, elas meio que já sabem o que esperar, já sabem quais atributos vão estar ligados a ela. O branding busca garantir, né, que essa consistência seja preservada. Então, quando as pessoas realmente olhem para uma marca, elas mais ou menos saibam o que elas estão comprando, o que elas vão receber quando comprarem, né? E aí, até eu tive agora nesses estímulos da pandemia, né? Eu acabei batendo um papo com o João Live, que é o CEO da Talent Marcel, né? Uma agência que é uma mega agência, uma fusão entre Brasil e França e tal, sediada em São Paulo. E ele trouxe um conceito que eu acho que é muito interessante de compartilhar aqui. Ele trouxe duas palavrinhas, narrativa mais inovação, que seria o grande papel, o grande caminho para construir, né, marcas e comunicação. Então, em narrativa, a gente acaba entendendo como a identidade, né? Tipo, tu constrói uma história que seja só tua, só da tua marca. É legal a gente tentar construir essa narrativa, que ela seja consistente, para que quando a gente tenha algum estímulo de marca, as pessoas reconheçam e digam, pô, só essa marca mesmo para dizer isso, essa é a marca que eu conheço e tal. E a parte de inovação, ele trouxe um exemplo dizendo que era basicamente como trazer novidades, né? Tá sempre constante e presente na vida das pessoas, sempre ter algo a dizer, né? E aí, como a Talent fez o trabalho de posicionamento e comunicação dos postos Ipiranga, ele usou o posto Ipiranga como exemplo, né? Então, ele diz que a narrativa do posto Ipiranga é ser um lugar que oferece serviços completos para resolver a vida das pessoas, né? Essa seria a narrativa. E a parte de inovação, ele traz como as notícias, né? As novidades que a marca traz. Então, ele citou a gasolina DT Clean, o biocombustível, enfim, todos os produtos e as novidades que a marca vai trazendo, a MPM, né? O próprio hambúrguer com 0 atmosfera, que é aquela embalagenzinha que não tem contato com o ar. Beleza, Duda. Assim, esses exemplos que tu trouxe são super relevantes, né? Essa fala, assim, sobre o que é uma marca e também para o pequeno empreendedor entender como que ele conversa com o cliente dele, né? Quando a gente está falando de pequeno empreendedor, muitas vezes a gente está falando de uma pessoa só.
O cara que tem ali uma lojinha para vender doce, sabe? Tem 2 funcionários, mas ele é conhecido como o fulaninho da loja de doce, ou o cabeleireiro, ou a costureira. Lembrando que o foco do tapão nas costas, né, desse programa é trazer a solução para o pequeno empreendedor. Então, esse exemplo que tu deu eu achei muito legal, porque ele também é uma marca pessoal, né? Tem uma marca as grandes marcas, elas pensam branding a nível macro. O pequeno empreendedor, ele tem que pensar que ele também é uma marca pessoal. Então, ele não pode trabalhar a ideia de, eu vou me posicionar como o cara que melhor atende aqui, né? E aí ele está no balcão e ele está atendendo de maneira grosseira o seu cliente, entendeu? Então, as coisas não vão conversar. Então, Aí a gente percebe que esse exemplo que tu trouxe é um exemplo claro de falta de consistência, né? Ele diz que faz uma coisa, mas ele não faz. Exatamente, exatamente. Então, o que é esse posicionamento de marca, né? Esse posicionamento de marca tem a ver com os valores da empresa. Quando a gente fala em grandes empresas, existem reuniões, imersões para definir missão, visão, valores, propósito, linhas de ações, né? Mas quando a gente está falando em que é o que vai guiar esse posicionamento e o branding, né? É isso falando em nível de macro, vou falar em Zafari, Moinhos de Vento, Coca-Cola, grandes marcas, né? Agora, quando a gente fala em pequena marca, o posicionamento está muito aliado com a visão de negócio do dono, do pequeno empreendedor, né? Então, o pequeno empreendedor, mesmo sem perceber, ele mesmo que ele não tenha claro isso na parede, a minha missão, meu propósito como empreendedor é esse, ele tem valores. E esses valores são que norteiam como ele lida com os empregados, caso ele tenha, com os clientes, com os fornecedores, né? Isso em si é um posicionamento. Isso é o posicionamento de marca. Né? É como que tu lida com todos, a gente fala em comunicação é stakeholders, né? Com todos os teus pontos de contatos, desde os clientes, os fornecedores, os funcionários, os parceiros. Então, tu não pode ter um slogan, o pequeno empreendedor tem um slogan, que o slogan não é um posicionamento, né? O slogan é uma estratégia de venda, mas vamos dizer assim, um pequeno empreendedor que tenha como mote o melhor atendimento, ele não pode atender bem o cliente e não atender bem o fornecedor que vem trazer os insumos para ele. Porque o melhor atendimento é em todas as pontas, né? Ou ter uma política de sustentabilidade e não fazer uma coisa básica, que é reciclar o lixo. E quando se fala em sustentabilidade, a gente não fala só em ecologia, a gente fala em sustentabilidade das relações. Então, ele não pode ter um discurso de sustentabilidade e não ter uma prática sustentável com o funcionário dele, exigindo muitas horas de trabalho além da capacidade daquela pessoa. Isso também é uma política de sustentabilidade. Então, o que eu acho interessante é que para o pequeno empreendedor se sobressair e se diferenciar, ele precisa se pensar. O posicionamento nada mais é do que isso. Tu tem que pensar o que é que vai nortear o teu negócio. Tu vai estabelecer esse propósito e esses valores. O que é importante para mim e por que eu estou fazendo isso e qual é o diferencial, o que eu faço de diferente na vida das pessoas em termos, né, de relacionamento. E aí, a partir de estabelecer a partir do que é estabelecido esse propósito, que é essa diferenciação, aí sim ele vai pensar um nome que converse com aquilo, uma identidade visual que converse com aquilo, e como fundamentar essas relações com os clientes, com os parceiros e com os funcionários, que corrobore isso que ele pensa. Então, isso de maneira muito simples, assim, eu não sei se tem alguma coisa para falar sobre isso, Duda. Não, eu concordo, eu acho que, como, de novo, a nossa proposta aqui é falar com pessoas que não entendam de comunicação, né? A gente tenta tornar simples o que nem sempre é simples, mas
vamos tentar exemplificar aqui o que é o posicionamento, né? Ela é uma palavra que diz respeito à posição e é verdade. O que a gente está falando aqui é que a marca tem que se posicionar no mercado, né? Então, em qual, digamos que a gente tenha uma matriz, né? Formada por 2 eixos aqui, a gente vai ter em um lado qualidade, no outro tradição, no outro inovação e no outro conservadorismo, digamos. E aí, em qual ponto dessa matriz vai estar a tua marca, qual ponto vai estar o teu negócio, né? Então, realmente é uma posição física, entre aspas, assim, né? Tipo, em qual posição a tua marca vai ocupar para competir no mercado. É basicamente isso. E aí a gente entra, então, no próximo passo, que seria como definir, né? Como é que eu sei qual é a posição que a minha marca ocupa? Como é que eu sei, então, como é que eu monto o meu posicionamento Só uma questão, Duda. É a pergunta básica que a gente faz no briefing, né? É por que o teu cliente compra de ti e não do concorrente? Né? A resposta a essa questão. Por que o cliente vai escolher esse salão de beleza ou aquela mercearia? O que faz, né? Vou dar um exemplo. Eu tenho um chaveiro na frente da minha casa e que eu não vou. Eu caminho 5 quadras porque eu sou mal atendida ali. Então, esse é o exemplo clássico, assim, né? Daí tu vai dizer assim, não, o cliente vem porque é fácil. Não, se tu atender mal esse cliente, o cliente não vai, né? É bem simples, né? Exatamente. É um exemplo prático aqui, que com as lojas de posto, né? Já que a gente estava falando aqui, o Ipiranga me veio agora as lojas de posto. Tipo, qual é o grande posicionamento dessas lojas? É conveniência, né? Elas buscam te oferecer algo que seja conveniente, que esteja localizado em um local de fácil acesso, que tu tenha ali alguns produtos que possam quebrar um galho na hora que tu precisa. Ele não vai ter tudo ali dentro daquela pequena loja. Ele vai ter algumas coisas que são convenientes de tu ter, que tu consegue comprar para salvar alguma receita que tu queira fazer, ou alguma coisa assim, produtinhos que são convenientes de te vender ali. E ele acaba cobrando mais caro do que um mercadinho que não é conveniente, por exemplo, que é um mercado que vai oferecer diversidade, vai oferecer qualidade, ele vai trazer outros aspectos para a escolha dos produtos que ele vai vender lá, que vão atender a esse posicionamento, né? Então, a loja de posto trabalharia com posicionamento de conveniência, enquanto o supermercado trabalharia com diversidade e qualidade. Coisas assim. Mas, dando continuidade, então, Luz, acho que a gente tem bastante coisa para falar aqui. Vamos tentar trazer mais informação para o nosso público aqui, né? Sim. Eu separei aqui uma coisinha que eu acho interessante, cara, que mexe muito com a gente, que também direto, né, nos briefings, que é um conceito do Simon Sinek, né? Um especialista em liderança que chegou em alguns conceitos que ele analisou diversas empresas, diversas propostas do mercado e ele acabou criando esse Golden Circle, né? Que nada mais é do que o círculo de ouro, enfim. Ele desenha 3 círculos, um mais externo, um intermediário e um bem interior, que seria o núcleo central, né? E nesses 3 círculos ele coloca o seguinte, que o mais externo seria o que a empresa vende, o intermediário seria o como a empresa faz, o que ela faz, e o bem no interior lá, o central, seria o porquê ela faz, né? E aí ele exemplifica dizendo o seguinte, que normalmente as empresas, quando querem convencer os clientes a comprar, eles começam dizendo assim, ó, eu faço isso e faço assim. Quer comprar alguma coisa de mim? E normalmente não soa tão atraente, né? Então, esse exemplo da Apple, ele é mais fácil de enxergar porque é uma marca gigantesca que basicamente todo mundo conhece e é um dos líderes mundiais do seu segmento, né? Então, como é que eles chegaram nisso? Certamente não foi chegando para as pessoas e dizendo, olha só, a gente vende computadores. Eles são bonitos, simples de usar e amigáveis. Quer comprar? O que o Simon Sinek diz, que após ter estudado diversas marcas e diversos mercados, é que muito provavelmente a Apple conseguiu chegar onde chegou também por causa da comunicação que adotou, que desde o início tem sido a mesma, né? Que é o Think Different, ou pense diferente. Então, a ideia é mudar o status quo, mudar o estado com que
o normal, né? O que as pessoas entendem como normal, e fazer com que todo mundo pense diferente. Então, esse é o porquê da Apple, é o círculo central dela, né? Por que a Apple faz o que faz? Porque ela quer fazer com que as pessoas pensem diferente e interajam diferente com as suas máquinas, né? Como é que ela faz isso? Ela criou um design altamente atraente, ela criou produtos simples de usar e interfaces muito amigáveis. Se resolve com um botão. E isso se tornou um sucesso de vendas, né, que a gente conhece até hoje. Esse seria o como. Então, o que a Apple acaba vendendo? São computadores de alta qualidade, mas não só isso. As pessoas compraram esse porquê da Apple, esse pensar diferente que a Apple traz. Então, a Apple pode vender não só computadores, mas também MP3 players, telefones e até relógios. Então, as pessoas percebem que o porquê da Apple é algo atraente e relevante para elas, a ponto delas comprarem não só o computador da Apple, mas também esses outros produtos que levam o mesmo modelo de pensamento que ela tem. Então, isso é bacana que todo empreendedor, toda pequena empresa, toda marca, por mais inicial que esteja, ela pense desde o início, né? O porquê que a gente faz o que faz? Por que a gente faz como... Por que as pessoas deveriam comprar da gente, né? O que nos motiva a fazer o que a gente faz? E aí, então, a gente vai chegar no como a gente faz o que faz e, no fim, o que a gente faz, que seria a esfera mais externa do círculo, né? Para ajudar a chegar nesses conceitos, existem ferramentas clássicas, como a análise SWOT, que, traduzindo para o português, nada mais é do que a gente analisar quais são as nossas forças, né? O que a gente tem de vantagens no nosso negócio, quais são as nossas fraquezas, o que a gente tem de desvantagem no nosso negócio e quais... Olha esse quadro aí, a gente olha quais são as nossas grandes forças e as nossas fraquezas, as nossas grandes oportunidades, as nossas ameaças, a gente vai acabar se conhecendo um pouco melhor para conseguir nos posicionar, né? E, paralelo a isso, a gente tem que também fazer uma análise dos concorrentes, porque não é só o nosso negócio que vai estar querendo vender para o público, né? Existem muitas outras empresas que vão estar disputando o mesmo público. Então, é interessante que a gente olhe também para essas outras empresas e essas outras marcas que estão falando com as mesmas pessoas que a gente, porque elas também estão buscando satisfazer as mesmas necessidades do público. Então, esse estudo de posicionamento acaba sendo justamente isso. Se a gente vê que tem muitas marcas tentando fazer o mesmo serviço para as mesmas pessoas, de repente, mudar o teu posicionamento é tentar satisfazer a mesma necessidade de um jeito diferente ou satisfazer uma outra necessidade desse público, ou ainda mostrar para essas pessoas que o porquê que tu está fazendo aquilo é diferente das outras marcas, que talvez só estejam buscando lucro ou talvez só estejam interessadas em crescer o seu próprio patrimônio ao invés de outros porquês que seriam mais interessantes. Outra ferramenta que é muito válida na hora de definir o posicionamento foi criada por um consultor suíço chamado Alexander Osterwalder, que é o Business Model Canvas, né? Então, nada mais é do que... Parece um esquema gráfico, assim, vale buscar no Google, enfim, aí encontrar esse esquema gráfico, que ele dividiu uma folha de papel em diversos quadrantes. Cada quadrante daquele vai representar um ponto do teu negócio que tem que ser pensado. Eu vou trazer aqui dois que eu acho que são os mais relevantes. Que o primeiro, antes de mais nada, é conhecer o seu público-alvo, né? Então, é basicamente conhecer para quem tu quer vender. E aí entra o nosso mantra aqui, sempre que a gente sempre fala, né? De falar com as pessoas, né? A gente está vendendo para pessoas. Por mais que sejam empresas que estejam comprando... Aí o Canvas, ó, Duda. Esse é o Canvas, exatamente. Então, é uma divisão da tela ali, tem diversos campos, cada um deles vai falar sobre um ponto importante a ser levado em conta. E o primeiro passo, então, é a gente definir para quem que a gente vai vender. E aí a gente vai ter que conhecer, então, quais são as dores e necessidades das pessoas, né? Tipo, por que as pessoas, quais são as dificuldades que elas têm? O que elas precisam de alguma ajuda ou que seja resolvido? O que elas querem que seja melhor? E quais são os interesses que elas têm? Quais são as preferências? Então, basicamente, quando a gente entende os interesses e preferências deles, a gente está falando de entender as pessoas, né? Basicamente é isso. Quando a gente fala, a gente tem que falar com pessoas. Independente de estar falando com empresas,
a gente está falando com quais são as pessoas que trabalham nessa empresa, o que elas querem, o que elas se interessam, o que elas precisam e como é que a gente pode ajudar elas, né? Então, isso é muito importante porque a gente vai falar com diversos públicos na nossa trajetória profissional, né, empresarial. A gente vai ter produtos que satisfazem um público agora e outro produto que satisfaz outro público amanhã. Então, é a partir desse entendimento das pessoas que a gente vai chegar no próximo ponto que eu considero mais importante do Canvas, que é a proposta de valor. Porque a proposta de valor nada mais é do que o motivo que as pessoas compram um produto de ti, né? Qual é a grande proposta que tem para que eu compre de ti? Então, isso vai variar muito de público para público, né? Eu posso ter um produto que, de acordo com um público, ele tem uma proposta de valor e para outro público essa proposta não seja tão interessante, então eu vou ter uma outra proposta de valor que fale com cada um dos meus públicos. Para cada um dos públicos eu preciso pensar na melhor proposta de valor possível, né? Então, como é que a gente define essa proposta de valor, né? Existem algumas coisas que são meio conhecidas, assim, que podem ser pensadas, como, por exemplo, novidades, né? Nós estamos falando de tecnologia, qualquer novidade que tu traga, qualquer coisa que seja o topo de linha, assim, né? É uma proposta de valor consistente. A gente pode estar falando de desempenho, por exemplo, algo que renda mais do que os outros, que seja um lava-roupas mais concentrado que o outro. Então, ele tem um melhor desempenho. A gente pode estar falando de personalização, alguma coisa que a pessoa consiga expressar a sua personalidade através de um produto que ofereça essa proposta de valor. A gente pode estar falando de status. Por exemplo, quando a pessoa vai escolher entre o seu whisky azul ou verde, é basicamente uma escolha relacionada a status, né? Outra proposta de valor que pode ser interessante é preço. Tu pode vender mais barato que os outros. Dependendo do teu público, isso pode ser uma proposta de valor. Outra proposta de valor possível é a redução de custo. Ou seja, quando tu vai instalar um sistema de captação de energia solar, a ideia é que tu reduza os teus custos com energia elétrica. Ou tu pode oferecer redução de risco. Eu vou comprar com essa marca porque a chance de funcionar é maior do que eu comprar com uma que eu não conheça. Ou ainda a proposta de valor pode ser conveniência, porque eu tenho acesso mais fácil, é mais rápido. É importante ter tudo isso na cabeça para conseguir elencar a sua proposta de valor e chegar no seu posicionamento. E aí sim a gente vai estar começando a construir uma marca para que ela consiga se destacar das outras, né? Até acho que tem alguns pontos, Luz, que tu tinha conversado antes sobre os atributos. A gente, na preparação desse programa, a gente fez um levantamento de alguns exemplos de marcas e marcas pequenas aqui do Rio Grande do Sul que têm atributos interessantes na diferenciação, né? Então, a gente trouxe aqui 4 ou 5 marcas. Vamos ver se eu consigo compartilhar a tela, né? Uma eu acho muito legal, essa é a primeira que eu quero começar, que é o Charlie Brown, que é uma loja de brownie aqui de Porto Alegre e que eles têm todo um posicionamento de diversidade, de inclusão. O Charlie Brown é um exemplo, assim, eu assisti a palestra do Thiago Schmitz, falando sobre como que foi o início da empresa, como ele começou. É um exemplo assim, ele entrou numa crise profissional e pessoal e pensou, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer brownie, tem uma receita da minha avó. E aí ele virou uma noite fazendo brownie e foi levar numa festa de São João numa escola. Botou um monte de amigo, um monte de parente a fazer brownie com ele. É isso que ele chegou meio-dia, ele contando, é muito interessante. Ele chegou meio-dia da festa, assim, começou de manhã cedo, meio-dia ele não tinha vendido nem um brownie. Ele disse, fiz errado, isso não vai dar certo, coisa e tal. Já estava desistindo. E aí o pessoal deu aquele horário de meio-dia, comeu o cachorro-quente de almoço e bateu na loja dele para comer o brownie. E aí zerou os brownies dele. Ele vendeu todos os brownies na festa.
E a partir disso ele começou a pensar no negócio. Óbvio, um cara que tem formação em marketing, tinha toda a manha, assim, né? Tem toda a manha de como posicionar a marca, né? E a partir desse início, que foi um início mínimo, ele deu um start no negócio que hoje tu vê, ele tem 2 lojas em Porto Alegre, ele teve uma proposta para abrir franquia em função do posicionamento dele, que é um posicionamento de proximidade, de diversidade, de conversar com o público. Ele disse, olha, não quero abrir franquia. Ele teve uma proposta para abrir uma loja na Oscar Freire, em São Paulo, e ele não quis, porque ele disse, olha, o meu público não é um público de Oscar Freire, né? O público dele é um público de Cidade Baixa aqui em Porto Alegre, ou seja, não é um público que seria alinhado com Oscar Freire, né? E em função do posicionamento ele não quis. Então eu acho muito legal, assim, esse é um dos exemplos que eu trouxe, que, falar a verdade, eu nem gosto tanto de brownie, tá? Mas eu já fui nas 2 lojas dele por gostar do posicionamento dele, sabe? Então, é legal até a gente falando de brand e tal, né? Que a gestão de marca ela tenta ser consistente através de todos os pontos de contato para falar sobre esse posicionamento. Então, uma coisa que é uma delicadeza que o pessoal do Charlie Brown faz, mas que passa um pouco dessa proximidade, desse acolhimento, e essa história de que foi a avó dele que ensinou ele a fazer o brownies. E todas as pessoas que tenham mais de 60 anos que entrem na loja deles, imediatamente ganham um brownie grátis. Então, ele diz que é um jeito dele agradecer para a avó dele, dar esse brownie grátis para todas as pessoas que tenham maior de 60 anos que vão até a loja dele, né? Então é uma coisa delicada, é bonita, é bacana e passa muito da mensagem de quem ele é, de onde ele vem e toda essa marca dele, né? Não, é interessante que tu estava falando em como o pequeno empreendedor pode se diferenciar e tem essa questão, tu vê, aqui é exatamente isso que a gente está vendo no site dele, a questão da missão, né, de fazer uma experiência. Ele transforma o negócio dele numa experiência de felicidade através do brownie. Eu acho muito legal, a nossa ideia aqui também não é fazer uma propaganda do Charlie Brown, mas trazer como exemplo de posicionamento bem sucedido e como um pequeno empreendedor, que foi um cara que começou fazendo brownie para vender numa quermesse de escola e hoje ele tem 2 lojas em Porto Alegre, é uma marca com uma certa projeção no estado, assim, na cidade, como ele conseguiu isso através de ações de posicionamento pontuais e de olhar o negócio dele como isso, como qual é a missão dele em relação às pessoas. É um cara que aplicou totalmente esse conceito do Golden Circle, que a Apple usa também, num pequeno negócio. Porque às vezes a gente fala desses conceitos e pensa, não, mas isso é para grandes empresas como a Apple. Não, gente. Isso aí é para todos os negócios, independente do tamanho. Então, esse é um dos exemplos, né? Por feito de trabalho, maior a chance da empresa triunfar, né? E se diferenciar. Exatamente. É importantíssimo para todas as empresas, não importa o seu tamanho, né? Quem quer ser grande um dia, mesmo que tenha que começar pequeno, organizado. A ideia é essa. Não, eu sou super fã do Thiago, a gente trouxe o exemplo dele nos primeiros podcasts aqui do Tapão nas Costas no início da pandemia, como exemplo de engajamento social. Ele tinha eu acho que continua, eu não sei como é que tá isso, eu não vi mais nada nas redes sociais, mas no início da pandemia ele fez uma ação que era, cada brownie que tu compra, que ela entrega, 2 ou 3 brownie, ele pagava um lanche para um morador de rua. Então, ele tem todo um discurso construído redondo e ações que colaboram nessa coisa da sustentabilidade, da experiência, da alegria, da responsabilidade social e que faz a marca ter um carinho em relação à marca. E aí gera esse tipo de ação em relação ao público. Que eu dei o meu exemplo, que eu sou uma pessoa que eu não gosto de brownie e eu conheço as 2 lojas dele e sempre que eu posso eu vou. Sabe? Não é que eu não gosto de brownie, porque é que não gosto de brownie. Gostar eu gosto, mas eu não sou uma pessoa que iria, vamos em tal loja comer um brownie. Jamais faria isso. Mas na loja deles, vamos lá no Charlie Brown. Sabe? É um movimento. Assim. Identificação, exatamente. Totalmente. E aí, dentro desse exemplo que a gente está dando, assim, de marcas que se diferencia, temos também a Dobra. A Dobra é uma marca gaúcha
de carteiras, né? Eles fazem carteiras, mas na verdade... Carteira de papel dobrado. Mas na verdade eles fazem bem mais carteiras, fazem assim, um produto final, tem tênis, camiseta, cachepô, camiseta, né? Vários outros produtos. Mas na verdade, quadros, mas o que é que a Dobra vende? Ela vende mais do que isso, ela vende um posicionamento, um posicionamento de engajamento social. Então, ela é uma empresa que ela contrata mão de obra, a senhorinha que está em casa desempregada, ela tem toda uma responsabilidade em relação ao produto. Por exemplo, se tu é um artista, tu pode fazer um desenho, eles fazem a carteira com o teu desenho, tu recebe royalties em cima do teu desenho. Então, eles têm todo um círculo, sabe, fechado, que também é uma experiência, também tem a ver com a experiência. Esse posicionamento eu acho muito interessante. A gente não vende produtos, né? Eles são ferramentas para conseguir uma coisa maior. Então, eles têm, assim, ações na cidade, no interior, acho que é Montenegro, se não me engano. Eles têm ações de recuperação de escolas, de responsabilidade social com a comunidade, né? E quando eles lançaram, foi interessante que o pessoal começou a copiar. E eles vamos abrir o nosso modelo de negócio. E aí eles criaram esse site que é Hackeando a Dobra. Vamos ver, Hackeando a Dobra. Que é o Copiando a Dobra, sabe? Quero Dobra. E eles fizeram um site Hackeando a Dobra e fizeram um curso que agora na pandemia tá de graça, que eu super indico esse curso, eu já fiz ele, tá? Que é como copiar a dobra. E eles dão passo a passo, sabe? Desde materiais, posicionamento, marca, relação com o cliente, relação com o fornecedor, inovação, todos esses conceitos que a gente está falando aqui, eu e o Duda, em outros programas a gente já abordou, eles colocam conceitos, modelos startup, organizações exponenciais, propósito, impacto. Eles dão isso em aulas simples, legais de assistir, interativas, é muito legal. Era um curso que o custo era baixo, não lembro quanto era antes da pandemia, era barato, assim, bem acessível. E na pandemia eles abriram de graça. Então, a Dobra é um outro exemplo, assim, de um produto que eu acho muito legal. Eu sou uma pessoa que eu não seria consumidora deles, não me interesso em comprar carteira, eu até nem tenho carteira, mas não tenho interesse em carteira. Mas eu tô há semanas escolhendo um modelo de carteira deles que eu quero comprar. E o problema até acaba sendo difícil, porque são tão legais as carteiras deles, que tu não sabe que padrão que tu vai escolher, de tão legais que são, sabe? E aí eles têm... Eles vendiam carteira de papel dobrado, né? E eles eram uma empresa pequena e de tanto valor que eles foram agregando com esse tipo de iniciativa, eles acabaram crescendo. Até hoje em dia, agora eles são parceiros do Grêmio, eles estão vendendo as carteiras do Grêmio agora. As novas carteiras do Grêmio são feitas pela Dobra. Não, e é muito legal, por exemplo, no Black Friday eles têm uma ação, eu já assisti algumas palestras deles, tá? No Black Friday eles têm uma ação que eles dizem assim, a gente não quer dar um desconto da carteira, não. Então tá, então a gente indica alguns projetos sociais, se a pessoa fizer uma doação para um projeto social, ela tem desconto na carteira. E aí fica muito fácil de tu escolher, né? Entre uma carteira que se tu compra, ela ajuda outras pessoas, e uma carteira que tu compra e o cara só tem lucro, qual que as pessoas vão escolher, né? Exatamente, tem tudo a ver com essa mudança social que a gente está vivendo e que a pandemia só acelerou, né? Que é uma cultura colaborativa. A gente vai ter que viver na base da colaboração, na base de tu entender o outro, na base do vamos ver o que eu posso te ajudar, né? E essas duas empresas que eu trouxe aqui, elas são bem um exemplo de um propósito que se diferencia nesse sentido. Acho muito legal isso. Tem também a Insecta Shows, que são sapatos veganos. É aqui de Porto Alegre também. E também com posicionamento como uma causa, né? Ecológico, unissex, vegano.
é bem interessante, não é só sapatos, é bolsas e acessórios. Eles têm aqui no site deles e-books gratuitos, que é desde alimentação, receitas afrodisíacas, como montar um armário. São e-books, tem alguns gratuitos e tem outros pagos, se não me engano. Ó, pague o quanto quiser, na verdade. E tem uma ação muito interessante que é, vamos ver se eu vou achar aqui no site, eles têm toda uma política do menos lixo, coisa e tal, que é, se não me engano, não é aqui nas coleções, que é tipo assim, tu comprou um sapato da Insecta e tu não tá usando mais. Então tu volta, tá aqui, ó, fecha o ciclo. Tu volta esse sapato para Insecta e, ó, fechar o ciclo de produção e tu recebe um desconto na próxima compra. Ó, vamos fechar, ó. Sim, a gente tem o sapato e contribui para o aumento da economia circular. Não, como eu faço? Devolvo o seu sapato usado nas lojas físicas para o correio e ganho cupom de 50% na próxima compra. E aí... A gente vê que é uma empresa que se posiciona, uma empresa que não é gigante, né? Que se posiciona como sustentável, amiga do meio ambiente, e ela tem um nome que já remete isso, uma identidade visual que já remete isso, e ela tem propostas de valor que acabam sendo atrativas, né? Por exemplo, material vegano, a história de tu ter um ciclo de produto que ele se reutiliza, tu devolve o tempo que fabricou, que vai ser quem melhor vai descartar os seus componentes, e tu ganha um desconto com isso, né? Então, eles estão fazendo redondinho, é uma marca muito bem construída, tem tudo para prosperar. Não, e uma coisa que eu acho legal da Dobra, assim, que nesse site e nos outros exemplos que a gente viu também tem isso, mas é que está muito claro um outro valor que é essencial nesse momento, quando a gente fala de economia colaborativa, de novos tempos, pós-pandemia, tudo isso que a gente está discutindo, que é transparência. Transparência, cara. Ele mostra aqui, ó, tá, eu devolvo meu sapato, mas o que vai acontecer com ele? Olha, é desmontado, as palmilhas, coisa e tal. Como a gente fica muito contente que vai fechar esse ciclo e não vai gerar lixo, a gente vai te dar um desconto. Então, eu acho que esse é um valor que, quando a gente fala de negócios há 30 anos atrás, não se falava isso, de tu deixar claro para o teu consumidor, para o teu parceiro, como as coisas vão ser feitas. E hoje, cada vez mais, a transparência nas relações de consumo, nas relações comerciais, nas relações pessoais, cada vez mais é um valor extremamente valorizado. Assim, tá, ok, usei valor valorizado, eu tenho uma cacofonia, mas o que eu quero dizer é que são atributos que vão estar em alta no negócio, a transparência. Sem dúvida. E acabam tornando a marca mais valiosa, né? Já que estamos nessa do valor. Exatamente. E aí eu quero entrar num outro exemplo aí que a gente levantou, né, Duda, que é o Justo. O Justo é um bar aqui de Porto Alegre, que é ali na escadaria da Borges. Eu gosto muito. Ao contrário dos outros exemplos, assim, que são negócios que eu visito porque eu gosto do posicionamento, Justo não. Eu gosto do posicionamento, eu gosto dos produtos, eu gosto do bar, eu gosto de tudo. O Justo é um lugar assim que eu diria, jamais um bar na escadaria da Borges, que é um lugar sujo, um lugar que as pessoas acham perigoso, vai dar certo. Cara, bomba. Agora na pandemia não, porque eles são fechados, mas bomba, né? E o Justo ele fecha todo esse ciclo que a gente está comentando. Olha, ele tem um posicionamento de proximidade, de preço justo, de comprometimento social, o nome está alinhado com o posicionamento dele, né? Ele tem, tu chega lá no lugar e o lugar é exatamente isso aí que tá vendo, né? Tem umas camisetas para vender que é confia no centro, porque é no centro de Porto Alegre, que é tipo assim, não tem medo de vir pro centro, né? Ele não é vegano, ele não é vegetariano, mas ele tem produtos vegetarianos também à venda, mas é um lugar que eu acho, não sei se tu já foi, Duda, né? Já fui lá, eu tive lá sim, é bem bacana e é um exemplo bem bacana de como a marca foi pensada antes, né? Porque eles desenvolveram essa proposta de valor e eles expressam isso no nome, né? Então, se vê que foi uma marca pensada antes de nascer, sabe? Tipo, uma coisa que teve um envolvimento antes de nascer, não é João, e aí ele vai lá e
faz uma proposta de valor em cima. Não, ele já pensou o bar para que ele fosse assim, então tudo que ele faz, ele vai expressar essa característica, né? De ser E um bar próximo. eu vi uma fala do pessoal lá, dos donos, dizendo o seguinte, que antes deles botarem o bar, eles fizeram um Google Form, uma pesquisa via internet, fazendo uma pesquisa de cardápio. E aí o que mais estava indicado na pesquisa como venda, e eles abriram o negócio, foi o que menos vendeu. Então, é interessante isso, assim, que tem uma coisa da experiência, né? Que às vezes, em teoria, a coisa funciona, na prática vai ser diferente. E falando em posicionamento, eles têm aqui, olha, os posts sobre lixo, pão, diversas coisas, né? Eles também têm uma pesquisa do pós-Covid e eles se posicionaram por não abrir. Então, eles estão só com delivery, só com takeaway. E estão agora também com essa experiência que tu compra os packs, né? Tu compra, tipo, uma caixa com uma festa de São João, né? Ou isso aqui, que é muito parecido com aquela outra marca que a gente já levantou aqui no Tapão, que é o Cozinha Mê, né? Eles vendem uma caixa com os produtos pré-prontos, né? Aí para fazer hambúrguer. Um box com pão, o queijo, as fritas, o tempero, e aí tu faz os teus hambúrgueres e come em casa. Então, isso já é um posicionamento durante a pandemia em como eles vão gerar renda, já que eles não estão abertos, estão só com o delivery, como gerar uma renda além de só o delivery, né? Eu acho muito legal, eu tô com muitas saudades do Justo, inclusive tô louca que abra novamente. É um exemplo claro de que, pô, um bar no centro de Porto Alegre consegue ter uma marca bacana e bem posicionada, né? Então, mais uma vez, fica claro de que é sim para todas as empresas, né? A gente traz grandes exemplos aqui para que fique claro de entender, mas quando a gente vai apresentar os cases aqui, a gente conseguiu trazer 4 bons exemplos bem consistentes aqui de empresas que, cara, talvez muita gente nem conhecesse, porque não são mega corporações, não são comandadas por capital estrangeiro, são pessoas que estão aqui, vivem como todo mundo e souberam construir a sua marca e provavelmente vão ser bastante reconhecidas daqui para frente ainda mais, né? Exatamente essa abordagem que a gente busca aqui no Tapão, que a construção de marca e todos esses temas que a gente trata aqui também é para o pequeno empresário. A gente sabe que a vida do pequeno empresário é bem difícil. Ele tem que entender do negócio dele, né, do que ele está vendendo, ele tem que lidar com questões financeiras, administrativas, marketing, lidar com funcionário, lidar com questões de direito. Então, a nossa ideia também é trazer uma fala, um programa que capacite esse pequeno empreendedor para ele melhorar o negócio dele, para ele diferenciar o negócio dele. E talvez, né, também porque é o nosso negócio, né, da gente trabalha com posicionamento, inclusive já fizemos diversos trabalhos em conjunto, temos um histórico, né, em conjunto, mas tudo começa com posicionamento, é o que ele vai vender e como ele vai vender, para quem que ele vai vender, como é que ele quer que a pessoa que está comprando dele se sinta, qual é que vai ser esse diferencial. O diferencial vai ser experiência, vai ser excelência, vai ser a inovação, ele vai ser conhecido como o cara mais descolado, como o cara que é mais atencioso, ou o cara que traz sempre a última novidade. O que é que ele vai trazer? O cara engajado nas causas sociais? Qual que vai ser o link dele com essa pessoa que vai comprar dele? Exatamente isso. E é só isso que o pequeno, assim, esse é a questão chave que o pequeno vai trazer para ele se diferenciar do cara que tem uma loja vendendo a mesma coisa na mesma rua. Aí tem 2 lojas. Por que o meu cliente ele vai pagar um pouco mais, mas vai entrar na minha loja? Porque ele vai entender que ali ele vai ser melhor atendido, ou porque cada real gasto 10 centavos eu vou dar para o morador de rua, ou porque eu vou trazer a última novidade do produto que ele está comprando. E aí ele vai pagar mais, porque aquilo ali vai ser mais interessante. É muito importante que seja verdadeiro, né? Tem que ser algo que tenha, já que a marca traga dentro da sua origem, do seu DNA, né?
Tem que ser algo consistente e verdadeiro, porque senão não vai ter consistência. E aí, logo mais, ele vai tropeçar e as pessoas vão ver que ele não é o que ele diz que é, e essa é a pior situação possível em termos de comunicação, é quando tu diz que tu faz uma coisa e tu não faz. É verdade e transparência, né? Isso que eu dei o exemplo ali. E aí, quando tu consegue alinhar isso de uma maneira redonda, é o exemplo que eu dei de Charlie Brown, que eu nem gosto tanto assim de brownie. Agora, se a pessoa me diz, vamos tomar um café do Charlie Brown, vamos, em qual deles, sabe? Porque é uma marca que gera tem uma imagem tão positiva que a pessoa quer ir lá, independente se está interessada em consumir ou não. E acaba consumindo, óbvio. Tu não vai entrar numa loja e não consumir alguma coisa, ainda mais numa loja como Charlie Brown. Então, eu acho bem esse papo, essa conversa que a gente teve aqui, que a gente está tendo, é uma primeira, né? A gente fala em como se posicionar. Na próxima conversa, o Duda e o João vão falar sobre como trazer, como esse posicionamento vai refletir no nome do negócio. Né? Por exemplo, a gente falou do justo, né? Eu chego lá e eu pago R$10 uma pizza muito boa, excelente. Agora, se ele cobrasse R$50 numa pizza brotinho, como é que ele ia botar o nome justo? Né? Eu já ia achar aquilo incoerente, por mais que fosse gostosa a pizza, eu já talvez não fosse, tu entende? Então, o quanto o nome tem que estar alinhado com tudo isso que a gente está falando. E o quanto o nome é um elemento de diferenciação. E aí, no terceiro programa, a gente vai falar da construção dessa marca, desse desenho, dessa identidade visual que vai estar coerente com tudo isso, né? A gente sempre abre aqui no Tapão nas Costas para quem quiser mandar suas dúvidas ou mesmo sugestões de temas ou alguma contribuição. A gente tem um e-mail que é ativocriativo@gmail.com e fica o convite para vocês seguirem nos acompanhando nas redes sociais, Facebook, Instagram, no YouTube e no Spotify. Duda, quer dar um abraço final aí? Show de bola, pessoal. Acho que é isso aí. Se vocês ainda não se inscreveram no canal no YouTube, por favor, se inscrevam aí, deixem um comentário, um like, qualquer coisa que mostre que vocês gostaram aí, que a gente está bacana para nos ajudar a divulgar e que esse conteúdo chegue em mais gente, né? Sempre legal. Tapão nas Costas, o podcast de apoio ao micro, ao pequeno e ao médio empreendedor. É um oferecimento da Ativo, Grupo de Economia Criativa.